Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Espero que você tenha tido uma noite de sono reparador. Nesse domingo, dia 21 de março, aqui nós nos encontramos para louvarmos a Deus. Aos irmãos que estão conosco aqui no templo, né, Diácono Fabiano, Jordano, irmão Lucas, irmã Quinha, e aos demais irmãos que estão acompanhando o nosso culto ao vivo pelo Instagram. Que Deus, nesta manhã, possa trazer uma palavra que vá de encontro às nossas necessidades, quer sejam espirituais, quer sejam emocionais. Amém? Eu convido você que está em casa e você que está aqui na nave do templo a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. O versículo que eu irei ler será exatamente o versículo que nós iremos fazer uso para discorrermos a mensagem do Senhor nesta manhã. Amós, capítulo 4. Nós iremos ler apenas a parte C do versículo de número 12. Amós, capítulo de número 4, versículo de número 12, parte C. Glória a Deus. Depois nós vamos levantar um clamor em oração, como a gente sempre tem feito aos domingos, pela nossa nação, pelo nosso país e pelo mundo todo, né? Sabemos nós que essa pandemia não está atingindo apenas o Brasil. Né? É o mundo todo que está sendo assolado, está sendo varrido, né, por esse vírus, como disse o pastor Jessé Góes, com muita sabedoria, um vírus invisível. Um vírus invisível. É uma guerra que nós estamos travando. Mas nós louvamos a Deus que em meio às perdas, né, a gente sabe, né, tivemos e temos e teremos perdas, mas nós temos que saber lidar com essa situação. E o crente, mais do que nunca, ele tem que saber lidar com essa situação. Tá certo? Não há por que nos desesperarmos. A Bíblia diz lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios que em tudo somos atribulados, mas não desanimados. Então, é isso que Deus espera de nós, né? Isso que Deus espera de nós, que sejamos capazes de arrancarmos do peito, do coração dolorido, um Deus. Eu convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo de número 4. Versículo de número 12, parte C. Vai ser essa a reflexão que traremos nesta manhã ao seu coração. Glória a Deus. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais esta rica e preciosa oportunidade. Eu me coloco diante da tua presença nesse momento com muito tremor e temor, para transmitir a mensagem mais poderosa que há no universo, que é a tua palavra. Por isso eu preciso, mais do que nunca, da graça, da unção do teu Espírito, me enchendo de sabedoria, para que com galardia eu possa transmitir aquilo que tu queres falar nesta manhã para o teu povo que está aqui na nave do templo e para aqueles que estão nos acompanhando no culto online. Vem, Espírito Santo, traz-nos revelações, traz-nos coisas que nos edificam, que nos exortem e nos leva cada vez mais para um momento de comunhão e de intimidade com o Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, na vida, há momentos, há circunstâncias, deixa eu tirar aqui porque eu gosto de estar andando quando eu estou pregando. Na vida,
há momentos, há circunstâncias, situações que nos leva a uma preparação. Quando nos propomos a fazermos algo que é relevante, que é importante para a nossa vida, em termos de conquistas, em termos de projeções, em termos de crescimento, as pessoas sábias, as pessoas sensatas, as pessoas inteligentes, elas se preparam, mesmo porque vai requerer dela investimento, ela vai demandar tempo, ela vai se dispor, ela vai ter que pagar um preço, ela vai ter que abrir mão de alguma coisa para se especializar, para se qualificar, para se capacitar. Vai requerer dela uma preparação. Se não, vejamos, um agricultor, no início do ano, ele prepara a terra, ele rega a terra, porque ele sabe que a partir do mês de março, depois da primeira quinzena, por tradição, até pelas condições climáticas da própria natureza, ele sabe que é um período em que haverá chuvas. Se o mesmo deseja colher, se faz necessário que ele prepare a terra. Ele rega a terra, ele aduba a terra, ele lança as sementes, porque ele espera colher frutos. Então ele preparou a terra. Assim como também um pescador, quando ele sai ao alto mar, ele prepara o seu barco, ele prepara a sua lancha, ele prepara a sua jangada. Eu me lembro-me quando criança, eu morava numa colônia de pescadores, meu tio era pescador de jangada. E ele se acordava de madrugada para preparar o caçoar, para preparar a rede. Quando ele voltava do mar, 2 dias após, ele vinha com uma boa pesca, mas ele se preparou. As pessoas, quando vão tirar uma habilitação de carteira, de motorista, existe todo um processo preparatório. Tem a chamada autoescola, as aulas práticas, depois vem as aulas, primeiramente aulas de legislação, depois aulas práticas, e depois vem a prova, para saber se de fato o tempo preparatório o qualificou para que ele tivesse um adestramento, um conhecimento, uma habilidade para manusear, para dirigir, quer seja uma moto, quer seja um veículo pequeno ou grande. Houve uma preparação. A moça, o rapaz, quando namora com um propósito sério, ele noiva. E tem toda uma preparação para o casamento. Há uma conversação entre ambos. Vão colocar os prós e os contras, os gastos, os investimentos. Há toda uma preparação para que a festa não se torne pós-evento de casamento uma tribulação por não ter condições de pagar as dívidas. Ele prepara, ele faz um planejamento orçamentário. Um papai, ou um futuro papai, uma futura mamãe que está esperando a criança que vai nascer. Há toda uma preparação do enxoval, do quarto, do bebê, para que quando a criança nascer, esteja tudo preparado. Há uma preparação. Um atleta olímpico, quando se aproxima das Olimpíadas, há todo o investimento, ele se prepara. Ele abdica, muitas vezes, do seu tempo de lazer, porque ele quer ter êxito, ele quer ter resultado, ele quer ter os objetivos alcançados. Então ele se prepara. Se ele treinava 5 horas, ele vai agora dobrar o tempo de treinamento, porque ele quer ter êxito, ele quer ter sucesso, ele quer chegar ao ápice, ao auge do atleta, que é ganhar a medalha de ouro. Houve uma preparação. No Brasil, nos últimos anos, criou-se o Enem, que é uma oportunidade a mais para que as pessoas tenham acesso à faculdade.
E tem toda uma preparação para aqueles que desejam de fato passar. Há um investimento. Se preparam durante meses para que no dia da prova, ele não seja apenas mais um a fazer a prova, ele não seja apenas mais um a fazer parte da estatística dos alunos, dos candidatos que se inscreveram, mas ele quer ter sucesso, ele quer ter êxito, ele quer ser aprovado. A vida é assim. Todos nós nos preparamos para alguma coisa. Direta ou indiretamente, nós temos que nos preparar. Ninguém pode viver uma vida simplesmente por viver, sem planejar, sem arquitetar, sem colocar algo no papel e dizer, eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo, eu tenho esse propósito. E se eu quero alcançar, eu tenho que me preparar. Tenho que me preparar. E o mundo em que nós vivemos hoje, um mundo de competitividade. A maioria das pessoas que conseguem êxito, elas se prepararam. Agora, eu quero falar algo que muitas pessoas acreditam que devido a esse ritmo alucinante da vida, quero falar algo importantíssimo e eu creio que esta palavra vai chegar ao seu coração. Eu quero falar algo que é essencial, que é determinante. E se desejamos, se almejamos um dia termos êxito, sermos um daqueles que farão parte dos que irão adentrar nas regiões celestiais, se faz necessário que haja uma preparação. Mesmo porque todos nós um dia, cedo ou tarde, teremos que nos deparar com a grande verdade. Uma verdade axiomática, que ninguém pode fugir dela. Que é o dia da morte. E eu acredito que o momento que estamos vivenciando no mundo é um momento que temos que pensar na morte. É bem verdade que ninguém vai querer ficar confabulando numa reunião de amigos falando de morte. Meu, porque se tem um assunto que não me alegra, se tem um assunto que não me satisfaz, se tem um assunto que eu não tenho prazer de estar confabulando, trocando ideias, é sobre a morte. A morte não cheira bem. A morte, ela não cai de maneira alegre no coração das pessoas. Mas nós temos que nos preparar para o dia da morte. Cedo ou tarde, ela irá bater a nossa porta. Cedo ou tarde, a morte irá bater a nossa porta. E nenhum ser humano está provado. Tudo que está acontecendo hoje no mundo é a comprovação de que ninguém sabe de maneira categórica. Ninguém pode afirmar de maneira insofismável o dia da sua morte. Mas ela vai chegar. Mas um dia ela vai estar mostrando a sua cara. A morte. Quando novo convertido, eu ouvi uma música que muito falou meu coração, que diz assim: o amanhã, como será o amanhã? Todos nós teremos que um dia nos deparar com essa realidade. O dia da morte. Morte que se tornou adversária do homem. Morte que se tornou o último inimigo a ser vencido pelo homem. Porque Deus já a venceu na cruz do Calvário, na pessoa do Senhor Jesus. Mas nós, enquanto habitarmos nesse corpo, iremos nos debater com a morte. A morte adentrou no mundo. E, biblicamente, nós somos direcionados, nós somos doutrinados, nós somos orientados pela Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, lá no livro do Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que pela desobediência do
o pecado, a morte adentrou no mundo. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a razão pela qual nós, seres humanos, temos que nos preparar para esse dia. Porque com o pecado, a morte, ela se tornou algo conflituoso no coração do ser humano. E quando eu falo conflituoso, eu falo no sentido daqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Porque aqueles que já aceitaram Jesus, aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus, não têm medo da morte. É óbvio, é evidente que ninguém quer morrer. É por isso que nós, como igreja, estamos orando de maneira incessante por todo mundo, por todo o Brasil, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos que estão nesse momento no leito da enfermidade, porque nós não queremos que eles morram. A Bíblia diz, na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. E depois disso, segue o juízo. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sintetizando, para que você não tenha medo da morte, para que você encare a morte com altivez, se faz necessário que você reconheça a necessidade de um Salvador. A partir do momento quando você nasceu, o pecado original, a partir do momento em que nós nascemos, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque o pecado é inimizade contra Deus. E se eu sei que um dia eu me depararei com essa realidade, de que a morte vai chegar a qualquer momento, se faz necessário que eu me prepare para ela, se faz necessário que eu tome algumas atitudes, que eu mude os meus comportamentos, que eu mude as minhas direções para um caminho que me levará à vida eterna, e vida eterna só em Jesus. Só em Jesus. Aí eu lhe pergunto, a você que está nos assistindo, sei que muitas pessoas estão nos acompanhando no Instagram que ainda não se decidiram por Jesus. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Se você sabe dessa realidade, e que um dia se deparará com a morte, eu pergunto, você está preparado para encará-la? Ou você, na semelhança do bobo da corte, aliás, você na semelhança do rei que tinha um bobo em sua corte, não se preparou para ela? Conta-nos uma história que um rei, ele muito se alegrava. Era na época medieval, os palácios reais, os reis, eles tinham os chamados bobos da corte. Em outras palavras, eles tinham os tiriricas da vida. Eles tinham os tirulipas da vida, que eram palhaços. Que o objetivo do palhaço era manter o ambiente festivo, de alegria, de confabulações, de sorrisos. E esse rei, ele se alegrava, e ele se vangloriava, porque na visão dele, nenhum rei da face da terra tinha um bobo mais bobo do que o bobo que
pertencia a ele. Aí, certa vez, o rei chama o seu bobo e diz assim: bobo, eu vou lhe dizer algo. E de antemão eu vou lhe anunciar o que eu irei fazer antes de eu morrer. Eu vou lhe dar o meu maior presente. Quando eu estiver próximo à morte, eu vou lhe dar o meu presente maior. Mas com a condição, bobo. Com a condição. Só te darei esse presente. Tu só receberás esse presente se de fato não tiver outro bobo mais bobo do que tu no meu reinado. O bobo aceitou. Óbvio, evidente que não quer ganhar um presente do rei. Passaram anos e anos, todos os dias. Aquelas festas regaladas de vinho, de comidas. O bobo fazia o seu papel. Mas, inesperadamente, o rei adoentou-se. Ficou acometido de uma doença incurável. E ficou acamado. A corte levantou orações, intercessões, e nada do rei melhorar da sua saúde. O bobo, que tinha um carinho muito grande pelo seu rei, pelo seu senhor, insistiu com a administração, com os mentores, com os tutores, para que ele tivesse a oportunidade de falar com o rei. Era um desejo dele, ele não queria perder a oportunidade de falar com o rei, porque ele sabia que o rei estava prestes a morrer. E de tanto insistir, permitiram que o bobo adentrasse nos alojamentos do rei. Ele adentrou. Aproximou-se da cama onde estava o seu amo. E com um sorriso já meio pesado, o rei riu, se alegrou com a presença do bobo, convidou que o bobo se aproximasse um pouco mais da cabeceira da cama. Assim o bobo fez. E o rei olhou para o bobo e disse assim: bobo, eu não falei para ti que não teria no meu reinado um bobo como você? Eu estou morrendo. Estou passando para outra vida. E lembra daquele presente? Lembro-me, majestade. Pois eu vou te dar aquele presente. Porque de fato tu és o bobo mais bobo da corte. Ao que retrucou e respondeu o bobo, olhando para o seu amo, para o seu rei, com lágrimas nos olhos, e disse: majestade, pela primeira vez em todo o tempo que trabalhei como serviçal seu, eu tenho que discordar do Senhor. Mas para que a minha discordância tenha argumentos, eu quero apenas te fazer uma pergunta. Ao que o rei disse: pode perguntar, bobo. Majestade, sabendo tu que estás passando para outra vida, eu te quero perguntar: tu estás preparado para encontrares com o Deus da vida? Majestade, tu sabes para onde vais quando fechar os olhos? Ao que respondeu o rei: bobo, eu confesso a você que eu não sei para onde vou. Eu confesso a você que eu não me relacionei com o Deus que se fala que existe um Deus acima dos céus. Eu confesso, bobo, que quando eu fechar os olhos para esta vida, eu não sei para onde eu irei. Eu não me preparei para esse momento, bobo. O bobo olhou, chorou e disse: majestade, mais uma vez, eu vou ter que discordar do Senhor sobre o presente que o Senhor está me dando. Eu queria lhe devolver o presente. Ao que perguntou o rei: mas por que, bobo? O presente pertence a ti. Tu és o bobo mais bobo que eu conheci em toda a minha vida. Não, majestade. Esse presente pertence a ti. Pertence ao Senhor.
Porque eu não vi um bobo mais bobo na corte do que o Senhor. Porque sabendo que um dia iria partir para outra vida, para a eternidade, o Senhor não se preparou. Está aqui, majestade, o seu presente. Se faz que tenhamos essa preparação enquanto com vida. Você pode estar perguntando, pastor, então o que eu faço? Quais os caminhos que eu tenho que prosseguir? Quais os caminhos que eu tenho que andar para que eu esteja preparado para que no grande dia, que eu irei morrer, não sei quando, espero que demore mais 100 anos. Mas de antemão eu quero me preparar, porque se tem uma coisa que eu não quero é me encontrar com a morte sem que eu não esteja preparado para encontrar com ela. Primeira coisa que você tem que fazer. Se faz necessário que você reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Pedro, pregando na ministração ali do início da igreja primitiva, Atos capítulo 4, versículo 12, Lucas relata e diz, Pedro, que debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Você precisa reconhecer a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida. Mas não basta apenas reconhecer, porque muitas pessoas o reconhecem, mas não aceitam. Se for necessário que você confesse que você é um pecador. A Bíblia Sagrada diz, Isaías capítulo 59, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado entristeceu o coração de Deus. O pecado nos distanciou de Deus, mas em Jesus, Ele é essa ponte, é o sumo pontífice que nos leva até Deus. Mas para que obtenhamos esse perdão, se faz necessário que confessemos os nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Mas não basta apenas confessar os pecados. Se faz necessário que haja arrependimento. E é aí o calcanhar de Aquiles. E é aí quando o ser humano, o homem, se depara com essa necessidade, essa obrigatoriedade de reconhecer a Jesus como Senhor, de confessar os seus pecados, de arrepender-se, é aí que ele dá um passo para trás. Porque as pessoas não estão dispostas a se arrependerem. Arrependimento significa metanoia, transformação de vida. É deixar esta vida egoísta, egocêntrica, e passar a viver a vida no projeto de Deus. É ter Deus como Senhor. É arrepender-se dos seus pecados. A Bíblia diz que nós temos que nos voltar para Deus, que é perdoador e é grandioso em perdoar. Se faz necessário que você se arrependa. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu já pequei tanto. Aliás, todos os dias eu peco. Todos os dias eu cometo atos que entristecem o coração de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há uma grande diferença entre o pecador redimido e o pecador que tem prazer na prática do pecado. Esse prazer na prática do pecado se torna-se iniquidade. Que é quando o ser humano está tão enraizado, tão voltado para a prática do pecado, que ele se torna insensível à prática do erro. E aí, milhões e milhões de pessoas estão caminhando de maneira inexorável ao inferno, ao lugar onde Deus não está, porque não estão dispostos a se arrependerem. Não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa o que você fez, não importa os erros que você cometeu,
Tem muitas pessoas que hoje estão vivendo um verdadeiro inferno na vida, porque não conseguem se perdoar. Alguns cometeram aborto, outros cometeram pecados horríveis, outros os acusa 24 horas, aquela coisa demoníaca, diabólica. Mas eu quero dizer para você, não há pecado que o sangue de Jesus não perdoe. Glória a Deus por isso. O teu pecado tu queres deixar, já dizia o poeta sacro, no sangue há poder, sim, há poder. Arrependa-te, se volte para Deus, reconheça Jesus como Senhor. Carta aos Romanos, capítulo de número 10, diz assim, mas o que diz? Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia coloca o homem na condição que ele só tem que fazer uma coisa, aceitar Jesus. Qualquer outra decisão o levará para um caminho de tortuosidade. Mas o que diz? Romanos capítulo 10. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. A saber, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, porque está escrito, todo aquele que nele crê não será confundido. Se volte para Deus, se arrependa dos seus pecados e não tenha medo da morte. Aí você vai viver a vida que Deus quer que você viva. A vida que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha preparado para você. Fomos criados para vivermos com um propósito. E o único propósito que o ser humano tem que viver, enquanto com vida, desculpa a redundância, é viver para a glória de Deus. Aí você vai ser o que a Bíblia chama de nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo. E a Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que tiveram vidas transformadas quando se voltaram para Deus. E as consequências desse reconhecer a necessidade de um Salvador, as consequências dessa atitude diferente que você vai ter se voltando para Deus, as consequências dessa coisa de não ter medo da morte, porque na cruz do Calvário Jesus já levou sobre si todos os nossos pecados. A consequência é que a morte não mais terá domínio sobre você. A morte, como eu falei anteriormente, você não vai desejar morrer, mas se um dia ela vier, você vai encarar com altivez. Você vai dizer o que milhares de cristãos, de crentes, ao longo desses últimos dias, aliás, de ontem para hoje, postaram na imagem do nosso amado irmão Lázaro, que ele voltou para o lar. Porque a morte não terá mais poder sobre você. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz a Bíblia Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51, diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Versículo 54. E quando o que é corruptível se revertir da incorruptibilidade,
e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí Paulo conclui: mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Eu não tenho medo da morte. Aleluias. Amém. Eu não tenho medo da morte. É o que o autor aos Hebreus diz. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, que Jesus ele participou das mesmas coisas da carne e do sangue, para que de uma vez só destruísse aquele que tinha o império da morte, e desse esperança para todos aqueles que com medo da morte estavam. Hoje nós não temos medo da morte, porque estamos preparados para que quando ela chegar, nós nos encontrarmos com o Senhor e habitarmos para todos sempre nas regiões celestiais. Eu não tenho medo da morte. Tem um cântico muito antigo que diz assim, hoje pela manhã eu peguei esse cântico e disse: eu vou louvar esse cântico. Diz assim: a dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final. Como vai ser o dia do adeus na vida de quem não vives com Deus? Vivas com Deus, agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e vivas com Deus. Aí diz mais: a morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Vivas com Deus. E quando ela vier, você vai ter uma esperança, que essa esperança é maravilhosa. Glória a Deus por isso. O poder da ressurreição. João capítulo 5, versículo 24. Jesus usa um termo interessante: na verdade, na verdade. Era um costume dos rabinos em Israel, quando repetiam a mesma palavra seguidamente, é que ele estava afirmando categoricamente que não havia uma outra verdade além daquela que ele estava falando. É um termo que nós usamos na teologia, são termos axiomáticos, que não tem dúvida nenhuma, não há por que descrer, não é por que duvidar. Você pode até duvidar, porque quem não quer aceitar a verdade, todos os argumentos para eles são caminhos que, acreditar aos olhos deles, são corretos. Ele diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, olha só que coisa maravilhosa, não basta apenas ouvir a palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, quem enviou Deus, o Pai enviou quem é Jesus, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 11 diz que haverá o dia em que todos ressuscitarão. É o poder da ressurreição. Haverá um dia em que os nossos entes queridos que já passaram para a eternidade serão ressuscitados. Glória a Deus por isso. E se Deus assim permitir que eu e você morramos antes do grande evento que eu vou falar agora para concluir a mensagem, também nós iremos ressuscitar. E para concluir, você está dizendo: tudo bem, bacana a mensagem, eu ainda não sou crente. Ontem eu conversei com muitas pessoas, amigas minhas que não são crentes, e foi bom, bate-papo, até falei para eles que iria postar essa mensagem depois. Porque você não vai exigir de um não crente que ele esteja 8h30 da manhã ouvindo a pregação de um pastor. Você não vai exigir. Se até mesmo os crentes têm dificuldade, imagine um não crente. Mas eu disse para eles: não se preocupe, que quando for no horário do almoço eu vou colocar reflexão. Alguns dizem assim: tudo bem, bacana, mas e se eu não morrer? Se eu não morrer? Se eu não morrer? Se eu demorar anos e anos para morrer? Eu sei que um dia eu vou morrer, mas se eu demorar anos e anos para morrer,
você pode ser pego de surpresa por uma verdade que também ela é insofismável. A verdade é que um dia Deus em Jesus voltará para buscar o seu povo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estávamos vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Se nós não formos até Jesus, fechando os olhos para esta vida, Jesus vem até nós para buscar a sua igreja. E você que está me ouvindo, você que é crente, em nome de Jesus, agasalhe isso no coração. Deixemos de ser apenas ortopráticos nas nossas palavras. Vamos assumir um compromisso. O que mais se vê são textos lindos nos WhatsApp da vida, nos Instagrams da vida, mas está faltando em nós vida. O que mais se vê é clamor e mais clamor, mas está faltando em nós vida. Se queremos um dia sermos arrebatados com o Senhor, se faz necessário que nos arrependamos. Muitos de nós estamos pedindo apenas para que a nação se arrependa. E nós também temos que nos arrepender. Comportamento nosso é dúbio. Se for necessário que nos voltemos para Deus com o coração quebrantado, Senhor, está aqui. Eu quero me arrepender também. Eu quero me quebrantar. Porque eu quero fazer parte daqueles que um dia irão se encontrar contigo nos ares, se eu não for até a ti. Mas enquanto eu viver, Senhor, eu quero viver para a tua honra e para a tua glória. Eu não quero apenas descansar nos louros, né? Da certeza, quando eu morrer eu vou para o céu, glória a Deus, vou ficar lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. Vai sim, eu não tenho dúvida disso. Mas pare de pensar na eternidade apenas nessa mediocridade de acreditar que vou morrer, vou para o céu. Vida eterna é aqui em túmulo, é aqui e agora. Ou você vive um projeto de Deus, de amor, de generosidade, enquanto convida, então, quem sou eu para dizer que você não vai? Vida eterna é aqui e agora. É vida de praticidade, é vida de amor, é vida de entrega, é vida de perdão, é vida de amor, é vida de altruísmo. Ah, vou morrer, vou para o céu, vai, não tem problema, com certeza. Mas esquece um pouquinho o céu enquanto está com vida, enquanto está com saúde, vai fazer a obra de Deus, vai orar, vai interceder, vai ajudar. Dá um pouquinho do tempo para quem está precisando. Estende a tua mão para quem está cansado. Dá uma palavra de ânimo para quem está conflituoso nesse momento. Aí, nós subiremos com o Senhor. E ouviremos, como eu espero um dia ouvir isso dos lábios de Jesus. Eu vou concluir essa pequena reflexão que passou em mais de 20 minutos. Nas palavras lindas por Jesus que diz, a igreja sendo arrebatada. Eu e você, todos nós, adentrando nas regiões celestiais e ouvindo uma voz que diz, vinde benditos de meu Pai, possuís por herança um reino que eu vos tenho preparado antes mesmo da fundação do mundo. Glória a Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar nesse momento. Nosso Deus e Pai, obrigado pela tua palavra. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração na madrugada de ontem, quando eu falava contigo. Foi essa palavra que o Senhor confirmou na manhã do dia de hoje, com aquela chuva bem fininha caindo ali, quando eu estava caminhando e orando, ó Deus, naquele jardim. Muito obrigado, Deus, porque tu revela, tu mostra, tu exorta, tu falas. Que esta palavra vá de encontro às necessidades daqueles que ainda não aceitaram Jesus, mas também nos convença da necessidade de nos voltarmos para ti. Eu quero rogar por todos nesse momento, Senhor, que estão no leito da enfermidade. Visita os nossos amados irmãos da comunidade Caiós. Nesse momento, estende as tuas mãos sobre a Ariane. Senhor, em nome de Jesus, levanta aquela mulher. Deus, que o espírito de vida, de saúde, seja
visita o Leandro, visita a Sheila, visita o Marcinho, visita a irmã Ivanete, todos que estão ainda se recuperando, visita também aqueles que estão nesse momento chorando a perda dos entes queridos. Ó Deus, visita aqueles que estão carecendo do pão de cada dia, visita os desempregados, visita a mãe, o pai aflito, visita os nossos líderes das 3 esferas, visita o presidente, o governador, visita os vereadores, o prefeito, os senadores, deputados federais, estaduais, visita o judiciário, visita o executivo, visita o legislativo, visita toda a nação e derrama a unção de cura sobre o nosso país. É o que nós te pedimos, ó Pai, e que a tua graça, que a unção e o poder do teu Espírito continue sendo derramada sobre nós, desde agora e para todos sempre. Amém, e amém, e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.